Olá, Isa, seja bem-vinda. A Isa teve uma postagem recente aí no perfil do Sol do Everest no Instagram com um texto bem legal sobre a felicidade. E ela tem apenas 12 anos, gente. Mas isso é interessante. Eu vou até fazer uma pequena inserção em relação a isso. Para quem quiser depois, pode olhar lá o texto da Isadora. E ela conta um pouquinho sobre o que é felicidade na ótica dela. E ela só tem 12 anos. É um texto muito bonito que, inclusive, meu amigo do Quântica Espiritualidade também replicou no perfil dele. Muito sensível ela. Mas entendam, e aí eu vou fazer essa pequena inserção antes de fazer essa abertura. A Isadora, ela está com 12 anos aqui nessa encarnação, mas o espírito dela já é muito rodado. Assim como todos nós que estamos aqui encarnados, tá? Ó, o Léo tá falando que leu o post da Isadora, foi bem bonito mesmo. E olha ela escrevendo aí, bonitinha. E o espírito é muito mais antigo do que 12 anos, e assim para nós também. Né? Então, nós temos um histórico muito mais além do que o tempo cronológico, desde quando a gente encaixa, né, encarna, e depois que nós vamos desencarnar. Né? Então, por isso que nós trazemos uma série de facilidades, ah, habilidades e também eu vou usar essa expressão, defeitos, mas eu gosto de usar mais como imperfeições. São as nossas tendências de imperfeição, as nossas dificuldades. Isso a gente vem trazendo a várias encarnações e que acabam sendo eclodidas ao longo de uma vida. Elas naturalmente eclodem ao longo de uma vida, elas também eclodem com atritos com outras pessoas, né, por situações, gatilhos que colocam essas nossas tendências, nossos padrões, até mesmo repetitivos, de repetição ou de tendências de imperfeição do nosso próprio espírito, que acaba sendo exposto através do nosso personagem, da nossa pessoa, do nosso ego nessa encarnação. Então, só queria fazer essa pequena inserção do texto da Isadora, muito bonito, uma moça com 12 anos, mas entenda que existe toda uma bagagem que é o espírito. O espírito, a Isadora está como Isadora, mas ela é o espírito. Então existe uma bagagem bem bonita que está aí se aflorando já tão inicialmente nessa vida. Né? E parabéns para os pais, a mãe dela está aí na live, que é a Carol, que com certeza está contribuindo para que a sua filhota possa expor essa sensibilidade ou essa conexão que ela tem. Né? Bom, então vamos lá. Então eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem já liberarem algumas perguntas, vão lançando aí e na medida do possível eu vou lendo elas, respondendo assim da melhor forma possível e lembrando que a minha proposta aqui nessa live, como todas as outras lives que eu fiz e também de outros assuntos, é trazer um pouquinho da minha experiência como psicoterapeuta reencarnacionista, das minhas experiências mediúnicas, das minhas próprias histórias com as minhas regressões. Nesses últimos 8 anos eu pude auxiliar milhares, quase que 2.000 regressões, então eu já vi muita coisa. Eu não estou falando que eu vi tudo, tá? Mas eu já vi muita coisa, então isso me trouxe uma visão muito ampla sobre a imortalidade do espírito, tá? E isso com pessoas que nunca se viram, inclusive pessoas presencialmente no consultório, da onde que eu atendo aqui em São Paulo, capital, mas também pessoas à distância. Eu atendo pessoas de vários lugares do mundo, inclusive também do Brasil. O Brasil com esse tamanho de um continente, então às vezes não é possível a pessoa vir até aqui e então a gente faz a distância com a mesma eficiência. Então ao longo desses anos, com esse score, né, com essa quantidade de regressões, eu pude ver muita coisa. Então, o meu propósito dessas lives e também dos casos clínicos lá que estão no YouTube e do meu próprio Instagram, as coisas que eu coloco lá, é lembrar sobre as pessoas que nós somos espíritos, tá? Que nós estamos vivendo
mais uma encarnação, tá? E que isso aqui é uma experiência, nós espíritos vivendo uma experiência humana e não humanos vivendo uma experiência espiritual, tá? Então nós temos uma bagagem que nós trazemos de várias outras encarnações. Então essa que é a proposta. Não estou aqui para doutrinar ninguém, não estou trazendo contextos de religião. Eu estou colocando aqui a reencarnação como uma questão natural, uma lei natural, uma lei divina. Ok? Bom, vamos lá. Na medida do possível, vou lendo as perguntas, respondendo, espero que vocês aproveitem bem. Vou lá pegar lá no comecinho lá. Bom, tem uma pergunta aqui da Dani, e ela está perguntando o seguinte: como saber o que eu deixei de fazer na vida passada e preciso fazer nessa? Bom, geralmente as pessoas têm uma certa intuição, tá? Antes de chegar ao tratamento, tá? Que está faltando alguma coisa na vida, tá? Então não tem como saber realmente o que você deixou de fazer na vida passada, assim, sem nada, sem, por exemplo, essa ferramenta, ok? Só por imaginar. Então, a pessoa tem algumas intuições, alguns insights que parece que ela, em determinados momentos da vida, vai sentindo que está faltando coisa ainda nessa vida e que ela não fez. Ela não sabe o que, muitas vezes ela não sabe o que, ou algumas vezes a pessoa já identificou determinadas situações, mas ela não consegue executar ou fazer o que ela almeja, né? Então, ela tem a percepção, um sentimento, uma intuição de que está faltando algo, e isso entenda. Às vezes a vida está boa, tá? A vida não está complicada, ela não tem um atrito, um trauma, uma síndrome, tá? Ou um problema físico, patológico, mas ela sente que tem determinadas coisas que não estão se encaixando. Parece que ela não está faltando algo, né? Então, a proposta do tratamento, ela não se encaixa somente nas pessoas que estão passando por situações adversas, quadros clínicos complicados, ou depressão severas, ou médias, ou sempre nessa vida teve problemas desde a infância com os pais, ou sei lá, com os irmãos, ou nunca conseguiu se socializar bem dentro do colégio, ou no trabalho, ou tem um problema com o marido, com a esposa, ou algum tipo de patologia que atrapalha a vida da pessoa. Às vezes são situações que a pessoa sente, tem sintomas, mas não tem problemas físicos. Então, o tratamento é indicado para isso também. Vocês vão conseguir ter mais informações lá no meu próprio site. Mas também a pessoa pode chegar com um cenário relativamente confortável, mas ela sente que tem coisas que ou ela está faltando ela realizar, mas ela não sabe direito o que, ou determinadas coisas que ela quer resolver, ela já sabe, mas ela não consegue. Por exemplo, de repente mudar de área, né, profissional, trabalhar com uma outra área que ela sente que aquilo é o caminho dela, talvez a missão de alma dela ali ficaria mais completa, mas ela não consegue fazer essa transição. Então, dentro do tratamento, os mentores espirituais da pessoa, aí no caso, com o tratamento da psicoterapia reencarnacionista, a gente vai encaixando consultas e regressões. Nas regressões, os mentores mostram, aí então a pessoa consegue ter uma clareza maior de determinadas coisas que ela deixou de fazer no passado da vida dela, que ainda afeta ela nessa encarnação, ou ela pode entender um pouco melhor como que ela vem funcionando nessas últimas vidas e conseguir fazer essa transição nessa vida de agora. Então, é uma linha muito bacana. Eu estou me estendendo um pouquinho mais porque eu sei que essa pergunta ela alcança todo mundo aí que está na live, né? E na nossa técnica, são os mentores espirituais da pessoa que vai conduzir o processo, totalmente consciente. Então a pessoa lembra de tudo, não tem hipnose, não tem indução, não tem nada. Só um relaxamento e uma expansão da frequência da pessoa. E o resto os mentores vão mostrando. Dessa forma, eles vão mostrando somente as encarnações passadas que podem ser reveladas, tá? As que não podem, por alguma razão, poderiam prejudicar ela nessa vida, podia atrapalhar o que ela já conseguiu resolver, os mentores não vão mostrar. Mas isso não significa que eles não vão mostrar
determinadas vezes situações mais adversas, complicadas, porque isso também é necessário mostrar para desligar isso, né? A pessoa conseguir desligar conscientemente desses traumas ou dessas situações que bloqueiam ela a ir adiante, e também para trazer aprendizados, ensinamentos lá do mundo espiritual para ela, e isso vai ajudar demais ela seguir adiante. Também respeitando a lei kármica, do merecimento, da necessidade. Na minha visão, tá? Isso é na minha visão, essa técnica é a técnica mais cosmoética que eu conheço. Tá? Não há incentivo de reconhecimentos, de pegar lá uma pessoa, né, ela lembrar de uma encarnação e ver que aquela pessoa daquela encarnação, por exemplo, hoje é sua mãe, ou seu marido, sua esposa, e de repente naquela encarnação aconteceu uma coisa muito complicada, muito terrível, e ela voltando para cá e lembrando disso, talvez ela não consiga conciliar bem isso, né? Então os mentores espirituais, eles não têm esse objetivo de fazer o incentivo do reconhecimento, isso não é a prioridade deles, tá? Então simplesmente os desligamentos, né, tirando os traumas, desbloqueando e os ensinamentos que é possível trazer disso daí, tá bom? Vamos lá. O Léo fez uma pergunta aí. Por que, ao reencarnar, esquecemos nossas experiências pregressas? Não seria de bom aproveito que nós recordássemos para evitar incorrer nos mesmos erros? Bom, Léo, essa é uma pergunta que quase todo mundo me faz, tá? E acho que é a pergunta de todo mundo, né? Bom, existem vários mecanismos para que as pessoas tenham esse esquecimento, tá? Eu gosto de dizer, a mais conhecida, a lei do esquecimento, né? Como uma lei divina, né? Então a gente consegue transitar por essa lei do esquecimento mesmo na regressão. Depois eu vou ler um trechinho para vocês aqui do livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Não que o nosso tratamento é um tratamento espírita, mas essa parte que muitas pessoas trazem do livro, eu acho que encaixa nessa tua pergunta, tá? Bom, nós esquecemos, mas não esquecemos, tá? Eu considero que nós amortecemos esse conteúdo. E isso fica ativo, tá? Só que no teu inconsciente imortal. Isso não sai no consciente, né? Então, nós vamos estar aí meio que regidos pela nossa intuição. Esse meio que é o mecanismo que é feito. Mesmo que algumas pessoas elas encarnam lembrando de outras encarnações, né, de experiências pregressas, né? Então isso acontece, a maioria não lembra, mas tem uma parte ainda pequena que lembra. Geralmente até os 7 anos, 10 anos. Depois isso com a fixação das glândulas endócrinas e o fechamento dos 7 chakras, a pessoa começa a esquecer um pouquinho desses materiais e até mesmo para a própria vida na matéria, que na verdade a coisa mais importante, Léo, é a gente viver a nossa encarnação, tá? Eu sei que muitas pessoas ficam buscando só a espiritualidade, e isso é importante, nós somos espíritos, mas aqui nesse exato momento que nós estamos encarnados, é a coisa mais importante para o nosso espírito, né? Como dizia, imagino que ainda diga o Chico Xavier, ele falava que não existia nenhum lugar mais importante no mundo, na criação divina, do que aqui e agora, onde que a gente estava ali encarnado, né? Então, onde que a gente está, encarnado, desencarnado, é o lugar mais importante que a gente poderia estar. Então, esse esquecimento ele serve também para te proteger, dependendo dos processos que a gente vem vivendo de outras encarnações. Então, trazer todo esse conteúdo de uma vez só, isso pode, de repente, travar o teu processo nessa encarnação já desde pequenininho e te atrapalhar ainda mais nessa encarnação, tá? Mas entenda, ele está lá no teu inconsciente imortal, ele está agindo, tá? É que a gente não consegue perceber, tá? Mas aí, para resumir um pouco mais essa pergunta para finalizar. Bom, agora existe esse tratamento aqui, que é há 23 anos, na verdade, né? Com a psicoterapia reencarnacionista, com essa ferramenta da regressão que é conduzida pelos mentores espirituais. Então, vamos imaginar
que os seus mentores, Léo, os nossos mentores, estão lá olhando a gente lá dos planos astrais mais sutis, e estão lá falando, bom, acho que a gente precisa dar uma agilizada aí no processo na Terra, porque ainda está muito lento. Então, vem essa ferramenta para ajudar justamente a você ver, a lembrar aí de forma mais consciente, como que você pode evitar os mesmos erros, ou mesmo perceber o que você está errando, né? Porque se você já está percebendo os erros, já é uma coisa muito boa, né? Mas o mais comum é não perceber aonde que está errando. Errando no sentido assim, onde que não está sendo tão aproveitado o processo, né? Então, essa técnica vem pelo próprio auxílio dos mentores espirituais para ajudar a pessoa ter mais informações. Então, ou seja, dessa forma, nessa ferramenta, eu vou conseguir ser mais eficiente na minha encarnação. Então, eu acredito que a médio, longo prazo, e isso não posso prever, isso daqui não é uma profecia, tá? Léo e o pessoal aqui que está ouvindo, vendo a live, né? Eu não posso fazer, não é uma profecia, mas eu imagino que a médio e longo prazo as pessoas vão encarnando mais vezes e com um número maior de lembranças de outras encarnações, justamente para melhorar esse índice de aproveitamento encarnatório, tá? Porque ninguém está vindo aqui para desperdiçar a encarnação, porque isso onera demais o espírito. Engenharia divina, desperdiçar uma encarnação é uma coisa muito complicada, né? É das coisas mais importantes, até onde que eu conheço, é você encaixar um espírito no corpo. Isso é muito complicado, muito complexo. E exige muita demanda, muita atenção, muita estrutura espiritual, muita energia, né? Muitas pessoas, muitos espíritos envolvidos, muitos contextos, né? Então acredito que a médio e longo prazo, com os espíritos amadurecendo a cada encarnação, nas próximas encarnações lá na frente vão vir com isso mais acentuado, mais claro, mais consciente, para ter mais condição de ter acertos nas encarnações. Eu imagino que isso, a médio e longo prazo, vai ser uma coisa até comum, tá, de acontecer. A gente está vivendo um momento histórico na humanidade, fazendo essa transição de consciência espiritual, da imortalidade do espírito, e isso está sendo uma coisa muito benéfica para o mundo inteiro, para bilhões de pessoas, né? Então espero que isso acaba sendo uma coisa assim muito bacana para todos os espíritos, para que no futuro a gente possa vir com mais informações e aproveitar melhor. Tá bom, Léo? Também estendi um pouco mais essa pergunta, porque eu sei que essa pergunta muitas pessoas fazem, tá? Então espero que de uma forma sintética, mas nem tanto, eu tenha respondido para você, tá? Vamos lá. O Rafael está perguntando por que ninguém se lembra do período intermissivo, né? Ou seja, lá no período entre vidas, né? Fala-se apenas da vida no plano físico. Bom, na técnica que eu trabalho, Rafael, se recorda, tá? da vida no plano físico, tá? E no final dessa lembrança que os mentores vão conduzindo na pessoa durante a regressão, isso se ela estiver fisicamente no consultório, se estiver à distância aí o processo é um pouquinho diferente, tá? Ela vai lembrando até o final daquela vida. Então, imaginando que ela começa a lembrar de uma encarnação, a um tempo bem distante, em que ela era um menino, esse menino vai crescendo, ele vai estudando, sei lá, tem um problema com a família, ele vai embora, vai para um outro país. Aí lá ele casa, tem filhos e, sei lá, ele não era feliz com a esposa, aí de repente acontece um acidente e ele desencarna. Um exemplo, tá? Na nossa técnica, ele vai até o final daquela vida, até o momento que ele desencarna naquela lembrança, naquele plano físico. Só que, no nosso processo, a gente vai até depois que o corpo morre. Para onde que vai o espírito, no caso o espírito da pessoa que está fazendo a regressão, para onde que ele vai naquela encarnação? Então, a gente acompanha exatamente ele no plano extrafísico. Então, ele pode ficar durante muito tempo no duplo do planeta Terra, num plano astral denso, né?
mas no duplo da Terra. Às vezes ele vai para um plano mais grosso, para umbral, né? Planos astrais mais densos. Então ali se passa toda uma história naquele plano astral mais denso. Depois, ele pode ir sozinho até por algum momento do processo dele para o mundo espiritual, para planos astrais mais sutis, em cidades astrais, tá? Mas isso geralmente não acontece. Geralmente, os mentores espirituais vão lá e resgatam o espírito se ele está triste e desencarnado no duplo da Terra, ou se ele está em planos astrais mais grossos, tá? E lá no mundo espiritual, dependendo de como que ele chega, ele precisa de um tratamento, ele precisa ser auxiliado, ele participa de terapias em grupo, ele faz regressões lá no mundo espiritual, isso também acontece, exatamente esse modelo que eu trabalho aqui. Então, ou seja, nessa técnica, Rafael, não somente é lembrado as recordações dos planos do plano físico, e sim também dos planos astrais, dos períodos entrevidas ou intervidas ou intermissivos, tá bom? Vamos lá, outra pergunta aqui. A Mari, ela perguntou: as pessoas que estão presentes em nossa vida agora passarão por nossas vidas, passaram pelas nossas vidas passadas? Não necessariamente, tá, Mari? Vamos entender o seguinte, essa pergunta daria para fazer uma live inteira, tá? Então, vou tentar ser bastante resumido, mas não perder a essência da tua pergunta. O que é mais importante para nós, como espíritos encarnados, são as situações que despertam na gente as coisas que a gente veio trabalhar nessa encarnação. Então, tem até aquela expressão, ninguém está aqui de férias, né? Eu gosto de falar sobre isso, tá? Eu não estou querendo dizer, quando eu falo sobre que ninguém está de férias aqui nessa encarnação, que você não possa aproveitar, que você não possa se divertir, comprar as coisas que você quer comprar, que você não possa viajar, tudo isso está dentro do pacote. Mas, em essência, nós estamos aqui para crescer, evoluir, desenvolver, ampliar a nossa consciência e buscar a evolução. A evolução é algo que ninguém escapa dela. Ela é algo incomum. Todos nós, querendo ou não, um dia vamos precisar evoluir. A questão é que a gente não precisa evoluir forçadamente ou sofrendo com isso. E sim entendendo os sinais que a vida vai dando, né? Então, o mais importante é a gente entender as situações que estão passando para a gente e o que a gente precisa desenvolver em cima delas. Só que se criou muito um contexto até relativamente romântico, dizendo que as pessoas que estão vivendo com a gente agora são pessoas que já viveram com a gente em outras encarnações. Isso não significa que não seja verdade. Eu mesmo, no próprio consultório, ao longo desses 8 anos, tive a oportunidade de acompanhar em regressões situações que isso aconteceu, sempre com autorização dos mentores espirituais lá no mundo espiritual. Tá? Então, pessoas que pediram para os mentores espirituais que numa próxima encarnação eles pudessem encontrar com elas novamente para poder corrigir algum erro que ela acabou fazendo naquela encarnação e que ela entendia isso só depois que desencarnou, o erro que ela tinha cometido, né? Ou no momento que ela desencarna que ela percebe a besteira que ela fez, né? Só que aí já desencarnou e não tem muito o que fazer, né? Então, quando isso é permitido, não necessariamente na próxima encarnação, mas em algum momento que esse contexto seja a conciliação ideal para isso, os mentores encaixam um espírito na mesma família, ou vocês vão encontrar em algum momento, num decorrer da vida, da encarnação, para que vocês possam se harmonizar. Mas, no geral, e isso eu vou falar de experiência própria, de consultório, de regressões, as pessoas que a gente encontra, e até um pouco da minha visão, tá? Por ser espiritualista, as pessoas que a gente encontra nas nossas próximas encarnações são pessoas que a gente precisa encontrar. Não necessariamente são os mesmos espíritos, tá? Senão a gente ficaria a imortalidade inteira encarnando sempre com os mesmos espíritos. Isso até é um pouco complicado de se dizer,
porque você acaba se apegando sempre àquele espírito, né? Até mesmo gerando o contraponto de uma das principais evoluções para o espírito, que é não se apegar, né? Claro que essa é uma das provas, talvez, mais difíceis para a gente, principalmente quando encarnar, né? A gente se apega com as pessoas que a gente ama, com a família, com a esposa, com o marido, com o filho. Lembrando que a esposa está como esposa, ou o marido está como o marido. Os filhos estão como os filhos, os pais estão como os pais, tá? Eles desempenham esses papéis, mas eles não são os seus pais de verdade. Não foi o seu pai dessa vida, a sua mãe dessa vida na matéria, que criou o teu espírito. Você é o espírito, você não é o corpo. Okay? O corpo, sim, a gratidão, a honra para os pais por terem nos permitido encaixar nessa capinha, nessa casquinha, e nos cuidar, e nos educar a gente, fazer o melhor deles. Né? A gente aprende, claro. Mas lembrando que nós somos o espírito, e o espírito não foi nosso pai, nossa mãe. E que, de repente, o filho e a filha estão como os nossos filhos, mas não são seus filhos. Esses espíritos, às vezes, são espíritos muito mais velhos do que os próprios pais. Exemplo, de repente, a Isadora, né? No comecinho aqui da nossa conversa. Então, a questão é, as pessoas que estão na nossa vida, Mari, as pessoas que nós precisamos que elas estejam. A gente encaixa na família que a gente precisa e não a família que a gente quer. Ou porque é a família que a gente vem vivendo há várias encarnações seguidas, os mesmos espíritos só fazendo um job rotation de posição familiar, tá? Eu observo que isso é que menos acontece, tá? Mas não que não exista, tá? Porque isso eu já tive a oportunidade de ver, ok? É um assunto muito extenso, mas tentei sintetizar nesse sentido, tá? Vamos lá. A Kelly, ela perguntou como posso saber das minhas falhas em vidas passadas para não repetir nessa vida. Bom, é um pouquinho da pergunta que eu respondi do Léo, tá? Então imagino que de alguma forma já está um pouco respondida. Mas, Kelly, para você saber um pouco mais, de mais detalhes, talvez esse tratamento que eu trabalho seja uma forma de você ter mais informações referentes às suas outras encarnações, lembrando que são seus mentores espirituais que vão gerenciar esse processo, eles vão mostrar o que você precisa ver, né? Que vão te ajudar você a entender um pouco mais, a se entender um pouco mais, um autoconhecimento profundo, e depois um passo adiante, que é o autodesenvolvimento, para que você possa, de repente, ver alguns padrões que você vem repetindo, ou que você está fazendo agora, ou até mesmo, tá? Isso acontece também muitas vezes, da pessoa ver em outras encarnações coisas que muito legais que ela fez, ou seja, em tempos muito mais difíceis. Gosto de dizer que o momento que a gente está vivendo agora, da humanidade, é um momento incrível. Né? Então, cada vez mais a gente tem menos desculpa de ser eficiente, de produzir. Né? Por quê? Porque outras encarnações, isso eu sou testemunha ocular, isso quase que diariamente, de como que os tempos, até muito recente, né? Mas em como os tempos em outros séculos, ou milhares de anos atrás, eram difíceis para se viver, para se fazer qualquer coisa, as coisas mais simples de todas. Né? Então, gente, tem muita gente reclamando de barriga cheia, tá com tudo na mão, inclusive, por exemplo, agora essa live, passando um material interessante, não estou falando que olha o meu material, mas é um material bem legal, né, dos quais eu já passei vários outros também, com vários outros temas, e tantos outros profissionais que estão aí com perfis maravilhosos no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, nos sites, tantas coisas maravilhosas, livros, inúmeros livros com temáticas espirituais. Então, é a oportunidade da gente melhorar muito. Então, esse momento que a gente está vivendo de transição mesmo, não que a humanidade não vem fazendo essa transição há milhares de anos, tá? Mas agora mais intensamente, mais rápido, né? Então, Kelly, esse tratamento pode te ajudar a você ter mais informações sobre isso, tá bom? E também você pode estudar, estudando várias outras coisas, outros materiais, outras vertentes,
outras linhas para você também acabar se conhecendo, também te ajuda isso, né? Legal, Jonathan falando que está super se identificando com as palavras, fico feliz, legal. Paulo, muita gente entrou aqui. A Ana está perguntando o seguinte: a pessoa vê imagens durante a regressão ou é somente um fluxo de lembranças? Olha, Ana, a maioria dos processos a pessoa vê imagens, tá? E eu vou usar essa expressão na tela mental, ok? Então a pessoa está lá de olhos fechados, relaxada, totalmente consciente, e a gente faz inicialmente um processo de relaxamento, depois uma elevação da frequência no processo e entrega meio que o processo nas mãos dos seus mentores espirituais. Então, presencialmente, você lá no consultório, você começa a ver situações que os mentores vão projetando na sua tela mental. Vou usar assim como tela mental. Tá? Então, são imagens. Mas também, essas imagens elas podem vir simultaneamente com emoções, com sentimentos, com percepções, tá? Às vezes a pessoa não consegue ver com tanta clareza, ela mais sente o processo. Então, olha, eu estou sentindo que eu estou, por exemplo, numa estrada, eu estou andando num lugar, eu estou sozinho ou eu estou sozinho. Ela não está vendo muito, mas isso vem como um fluxo de lembrança, vem dessa forma, mas por percepção. Então vem por percepção, sentimento, emoção e na maioria das vezes, a grande maioria das vezes vem por imagens, tá? Então, imagens, sensações, sentimentos, percepções ou tudo junto, ok? Olha, o Célio está perguntando assim: quando você diz que os mentores mostram em que aspectos a pessoa precisa melhorar, essa interação é feita através do próprio paciente ou você recebe essas informações? Bom, pergunta muito eficiente, excelente, tá certo. Eu uso mais a pessoa atendida, eu não coloco como termo paciente, tá? O depois amigo e tudo mais, tá? Mas é a pessoa que acessa, tá? Eu não passo nenhuma mensagem ali específica para a pessoa, mesmo que por alguma razão a minha clarividência abriu, ou eu percebi alguma coisa, um fluxo veio até mim, também pela mediunidade, eu não menciono nada. Esse processo é um processo específico da pessoa atendida, ela que vai experimentar o processo no caso do tratamento presencial. Tá? Aí a distância ele tem uma pequena diferença, mas com a mesma linha dos mentores espirituais da pessoa atendida. Tá? Vamos lá. Não sei o nome dela, vou usar aqui o apelido que está lá no registro do Instagram. Vigo, doenças físicas dessa vida têm relação com vidas passadas? Olha, na minha percepção e nas minhas experiências, sim. E tem muitas, 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 muitas mesmo. Tá? Então, seja, às vezes a pessoa já nasce com algum problema físico, ok? Então, seja, um problema nasce, nasce com um problema na perna, ou não tem uma perna, ou nasce cega, ou com problema de fala, ou algum tipo de deficiência mental, quais níveis dessa deficiência, ou algum problema de órgãos internos, pulmão, coração, intestino, baço, rins, tá? Esses, no geral, não posso generalizar isso, porque a gente tem o aspecto genético, né, molecular. Então, aquele espírito encaixa naquele contexto daquele pai com aquela mãe. Os mentores espirituais já sabem o que aquele conteúdo, aquela combinação genética, o que vai gerar fisicamente e encaixa o espírito, porque aquela limitação durante uma encarnação inteira já é um pouco da história que ele precisa trabalhar. Aquela prova está ampliada para aquele espírito que já vai nascer com algum problema patológico, em qual nível que seja, tá? Físico ou mental, tá? Psicológico. Então,
ele vai precisar viver com aquela situação. Por quê? Porque de outras encarnações ele abusou de determinadas situações. Ou ele fez mal para outras pessoas e isso prejudicou ele nessa, não como um castigo, mas para ele vivenciar um outro lado também, que não foi vivenciado ainda, e também como uma lei de causa e efeito. Né? Eu já fiz lives sobre isso daqui, sobre os laços kármicos e as situações kármicas que acontecem. Lembrando que karma, a palavra karma, ela vem do sânscrito, que significa ação, apenas ação, e que cada ação gera uma reação, uma consequência. Então não entendam karma como um castigo, porque se você também fizer muitas coisas boas ao longo de várias encarnações, você está gerando um karma bom, né? Uma ação, né? Boa. Então você também vai colher isso. Por isso que é sempre bom vocês optarem por fazer uma coisa proativa, benéfica para as outras pessoas, né? Porque você expande a sua compaixão, seu amor e todos os benefícios de você auxiliar outras pessoas, porque na verdade você sempre está se auxiliando, e você gera karmas bons para as próximas encarnações, né? Por exemplo, posso dar um caso aqui rapidinho de uma moça que eu atendi alguns anos atrás, não consigo lembrar, são milhares de regressões, mas uma encaixa com essa tua pergunta. Era uma moça jovem, não sei se eu comentei isso em outras lives, acho que não. Era uma moça jovem, ela tinha uns 28, por aí, uns 28 anos, 27. Ela era biomédica, era funcionária pública, e ela veio de um outro estado para eu atender, e ela já tinha passado por 2 cirurgias de câncer aqui na região da garganta, bem jovem. E a gente fez a regressão terapêutica para ela, porque era uma das demandas dela, entender da onde que vinha aquilo, né? Eu já tinha passado por uma segunda cirurgia de câncer, retirar o câncer nessa parte do laringe, faringe e tudo mais. E ela, nas 3 regressões que a gente fez, dentre outras coisas que ela acessou, eu me lembro que teve 3 encarnações e que os mentores desligaram ela dessas lembranças, né, que ainda estavam ressonantes a ponto de somatizar isso nela. Uma encarnação que ela morreu com uma lança exatamente na garganta, tá? Injustamente ali naquela encarnação. Uma outra em que, eu não me lembro se ela era homem ou era mulher, mas a pessoa que estava atendendo nessa encarnação era mulher. Ela sofreu uma punição e nessa punição ela foi enterrada viva até o pescoço, né? Então, ou seja, bem justamente até ela desencarnar naquela condição no deserto e tudo mais, né? Então, uma coisa muito pesada na garganta de novo, né? E teve uma outra que ela foi num processo de guerra entre tribos, ou não me lembro de povos, não me lembro, em que ela foi proteger uma filhinha dela e ela acabou sendo degolada, né? Então, ou seja, na garganta de novo. Então, muitas doenças físicas têm relações com sintonias de encarnações passadas. A pessoa vem trazendo como isso é muito traumático, mesmo com os desencarnes, as chegadas no mundo espiritual, os tratamentos que são feitos, tá? Quando a pessoa encaixa numa próxima encarnação, isso está amortecido, mas não está esquecido. Até mesmo para encaixar naquelas perguntas lá das primeiras, né? Por que não lembra de tudo? Mas o que acontece? Ao longo de uma vida, uma coisa ou outra pode eclodir, porque isso ainda não está completamente resolvido. E na engenharia divina, os mentores espirituais têm que encaixar a pessoa numa próxima encarnação. Então, não tem muito, alguns momentos, como deixar o espírito lá até o último instante no mundo espiritual. Ou sei lá, tempos incontáveis no mundo espiritual. Algumas coisas você vai até onde que é possível ir, mas depois os mentores na engenharia divina, elas colocam o espírito numa próxima encarnação. E também tem outra coisa, o que eu chamo de gatilho, tá? A pessoa está bem resolvida com isso, não tem nada, tá? Dado o momento nessa vida, por alguma razão, ela passa por algum problema físico, ok?
Então, de repente, ela sofre alguma agressão, ou ela se machuca em alguma área, é, ou alguém que faz alguma coisa para ela e de repente dispara um gatilho, não de forma consciente, inconsciente, conectando ela com intensidade naquelas situações de outras encarnações que estavam mais amortecidas e que estavam indo bem até então, tá? Então, não tem como evitar que essas coisas aconteçam, porque é o risco de todo espírito quando entra numa encarnação. Pode acontecer qualquer coisa. Então, quando acontece essa situação que dispara esse gatilho, a pessoa se reconecta com força total a essas lembranças. E isso pode trazer um momento na vida dela em que ela entra no estado de trauma, de pânico, de fobia, de síndrome, tá? Ou até mesmo começa a somatizar uma doença, tá? Que até antes não tinha, tá? Então, assim, é uma pergunta que dá para levar um material muito abrangente, mas, assim, resumidamente, eu espero ter passado essas informações para você. Tem uma pergunta aqui, deve ser da Pri. Ela está falando assim, por favor, se puder ajudar uma pessoa com depressão há 10 anos, ela não sai de casa neste momento, neste período, e não aceita ajuda. É possível ajudá-la ou faz parte do processo de evolução dela? Muito interessante essa pergunta tua, tá, Pri? Bom, faz parte do processo de evolução dela, tá? Então, ela não querer ser ajudada ou ficar em casa de vários tipos de situações adversas, depressões severas, muito severas, e muitas vezes pessoas que passaram por tratamentos tradicionais, como a psicologia tradicional, ou mesmo a psiquiatria, ou a parte da psicanálise, e elas conseguem trabalhar alguma coisa ou outra, mas fica limitado no contexto dessa vida, né? Quando, no geral, ou muitas vezes, você tem esse processo que nós somos uma pessoa só, né? Um espírito, né? Então, nós somos tudo que a gente já viveu ao longo de inúmeras encarnações encaixado nesse espírito. Então, a menor parte da nossa vida é agora, né? A menor parte de experiência que a gente tem é agora. A nossa maior bagagem é tudo que a gente já viveu em todas as outras encarnações antecedentes a essa, só que vem de forma inconsciente. Então, existe muito mistério dentro da gente. E a maioria dessas tendências, situações, a gente traz de outras encarnações. Então, eu atendo essas pessoas com casos muito severos. Então, elas chegam quando estão no limite, né? E até ficam meio que sem esperanças, ou como a última opção, né? Como eu trabalho com altas expectativas no meu trabalho. Mas é um direito da pessoa não querer ser ajudada. Mas, às vezes, por exemplo, posso dar um exemplo aqui muito rápido. Eu atendo pessoas que, por exemplo, elas estão internadas na UTI com algum problema e um parente, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, o que seja, vem no tratamento para ajudar esse parente que está na UTI, em coma, a fazer regressões à distância, de repente ajudando ele. Já tive casos clínicos assim que, inclusive, ajudou a pessoa a sair do coma, tá? Bem durante o tratamento que a gente estava fazendo. Outros casos de pessoas que vêm buscar o tratamento porque os seus filhos estão envolvidos com drogas, né, com substâncias prejudiciais à saúde. Eu estou incluindo isso, álcool também, tá? Como droga, só que lícita, tá? Substâncias que prejudicam a saúde da pessoa ou o estado de consciência e que já estão numa condição muito ruim. Então os filhos não aceitam ajuda, mas os pais estão passando por esse aperto, né? Que também é a lição dos pais, né? Aquela história que eles também precisam aprender com aquela situação. É um direito do filho não querer ser ajudado e passar também, ele está escolhendo passar por aquela experiência, mas os pais têm aquela preocupação, como qualquer outro pai que ama os seus filhos, né? Então a gente faz as regressões à distância para ajudar os filhos dessas pessoas a ver por que eles estão envolvidos, de repente estão envolvidos com drogas. E uma coisa bem interessante, e o que é notado diante dessas experiências, principalmente não só filhos, mas qualquer idade, que as pessoas que se envolvem com drogas, geralmente são culpas de outras encarnações. Tá? Situações que fez
coisas ruins para outras pessoas, ou fez para si mesma, né? Ou deixou de fazer coisas boas que poderiam ser feitas com possibilidade de fazer. E aí essas pessoas trazem um perfil, um sentimento de autoculpa muito grande, que isso pode ser despertado ao longo da vida ou por alguma razão, algum gatilho, e aí eles acabam compensando com drogas, com substâncias ilícitas, né, que prejudicam. Então, uma forma inconsciente de se punir. Tá? Então, o tratamento também ajuda as pessoas à distância, mesmo que não aceitem o ser ajudada, porque aí a gente pede para os mentores da pessoa que não está querendo se ajudar. Às vezes é o personagem mesmo, que não está se permitindo seguir adiante, né? O ego, né? E lá no fundo, nem lá no fundo o espírito está querendo sair daquela condição. Então, dá para você transitar para os dois lados. Ou não fazer nada. Agora, às vezes é muito difícil não fazer nada. Os parentes querem fazer alguma coisa e é possível à distância ajudar também. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, paz e luz e gratidão.